Em 24 de fevereiro de 1891 foi promulgada a segunda Constituição do Brasil e a primeira do período republicano. Era uma Constituição que trazia várias inovações, mudava completamente o jogo e a cena política no Brasil. Você conhece essa história? É muito importante e é sobre ela que eu vou falar hoje. Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Doutor História. Eu sou Antônio Carlos, historiador, pesquisador, e toda semana eu estou aqui com vocês falando um pouquinho sobre algumas coisas sobre história e muito mais. Hoje eu quero falar sobre a Constituição de 1891. Muitas pessoas não se dão conta, mas ela foi uma Constituição muito importante porque ajudou a mudar o cenário do nosso país, a mudar o cenário da nossa história. Mas antes eu quero pedir a você para se inscrever no canal, deixar o seu like aí e depois deixe seu comentário, sua pergunta, sua sugestão. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Então vamos lá. Como todos nós sabemos, em 1889, mais propriamente dito no dia 15 de novembro, aconteceu o golpe republicano, um grupo de militares que destituíram a família imperial do poder e criaram ali um governo provisório. Aquele governo provisório, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, ele, como o próprio nome já diz, ele deveria ser provisório. Até que se desse uma nova legislação e se criasse uma nova estrutura no Brasil. Já em 1889, nomes como Prudente de Moraes e o próprio Rui Barbosa, o republicano do dia seguinte, como ficou conhecido depois, já se puseram a rascunhar os primeiros itens da nova Constituição. Então, eles acabaram encabeçando isso, mas tiveram vários problemas. E é o que eu vou falar para vocês aqui, porque essa Constituição ela vai trazer pontos muito importantes para a nossa história. O primeiro ponto que nós precisamos destacar é que a Constituição ela rompe com o padroado e com o beneplácito. O que era isso? Era a ligação que a Igreja e o Estado brasileiro detinham. A partir desse momento, padres, clérigos, bispos e demais membros da Igreja deixavam formalmente de ser funcionários do Estado e agora a sua ligação era apenas com a Igreja. A Constituição também vai resolver um outro problema seríssimo, que era o casamento e o registro. A Constituição vai criar o casamento civil e vai criar o registro civil. Poucas pessoas sabem, mas, gente, antigamente só era considerado filho legítimo pessoas de casamentos legítimos, filhos de casamentos legítimos. E quais eram os casamentos legítimos? Apenas os casamentos realizados na Igreja Católica. Só que muita gente não era católica, então isso acabava gerando um grande imbróglio jurídico. A outra questão muito importante é que acaba com a monarquia e institui o presidencialismo aos moldes do que era nos Estados Unidos. E com o presidente da República sendo eleito pelo voto direto, mas é importante dizer que o voto era direto, mas não era secreto. As pessoas eram chamado voto descoberto. Analfabetos, mendigos, soldados, cabos do exército também ficavam impedidos de votar. Eles não podiam participar das eleições. Era uma forma também de limitar, o acesso das pessoas. Outro fator importante é que o sistema era federalista. Bom, esse sistema federalista era uma imposição da oligarquia, daquelas pessoas que mandavam nas suas elites regionais. Era para dar maior autonomia às províncias. Na verdade, o nome inclusive mudou. Deixou de chamar província, passando a chamar agora estados. Bom, e essas oligarquias queriam manter os seus poderes políticos, queriam manter as suas forças em cada localidade. E eles até que conseguiram. A Constituição acabou também com os títulos nobiliárquicos, barão, marquês, conde, visconde, e acabou com várias ordens honoríficas também, ficando só a Ordem do Mérito Militar e a Ordem do Cruzeiro do Sul. Mas aqueles que já eram barões no Império mantiveram os seus títulos de nobreza. A Constituição também garantia a liberdade de expressão, o habeas corpus, ou seja, o direito de ir e vir, e ela previa que uma grande área já no Planalto Central seria destinada à construção da nova capital para o Brasil. Para vocês terem uma ideia, gente, essa ideia de construir Brasília, ela não nasce com Juscelino Kubitschek, ela já era uma ideia desde o Segundo Reinado para uma ideia de integração nacional. Eles acreditavam que seria importante criar uma capital mais ao centro do Brasil para integrar com as novas regiões e ficar de olho também, porque o Brasil até hoje é um país que tem
questões muito sensíveis relacionadas à sua soberania e ao seu território, né? Ela dava várias garantias aos juízes federais, dentre eles o habeas corpus, dava para eles o direito de serem juízes vitalícios, mesmo depois de aposentados, eles continuavam recebendo o mesmo soldo equivalente ao soldo dos juízes da ativa, enfim, dava uma série de prerrogativas. Agora, a Constituição de 1891, ela vai ter algumas ausências, e a principal delas, pelo menos ao meu ver, é que ainda não garantia os direitos integrais às mulheres. As mulheres ainda não podiam votar, as mulheres ainda não podiam receber herança, ou seja, ainda não detinham personalidade jurídica. Isso só vai mudar a partir do Código Civil de 1916. E aí, gostaram? Já conheciam sobre a Constituição de 1891? Espero que tenha ajudado a vocês. Se vocês gostaram, deixe o seu like, seu comentário, curta, comente, compartilhe com seus amigos e considere-se tornar-se um membro do nosso canal. Um abraço, até a próxima!